tô ficando doido. Eu optei por fazer no Forms. Só que o Forms é um link que vai dentro do AVA. Então, você vai entrar no AVA e você vai estar na unidade 10. Aí vai estar lá, avaliação B1. Você vai clicar, vai aparecer o link, você clica no link e vai abrir o formulário para você. Ah, sim, Tá? entendi. Então, aí você começa a fazer a prova. Tá? Ela tem um tempo de início e um tempo de término. Tá? Então, em virtude de poder acontecer algum problema no sistema, na rede, né, a faculdade disponibilizou as 48 horas, não mais que isso. Né? Então, de repente, você não vai fazer no horário da aula, você vai fazer no outro dia de manhã. Tudo bem. Só que cuidado com o tempo, para você não extrapolar o limite que foi dado. Porque a hora que fechar, fechou. Não tem como te enviar de novo, não tem como você fazer outra, você vai ficar sem a nota. Tá? O ideal é que você se programe para fazer no período da aula, que vai ser destinado para isso. Tá? Tá. Porque se você deixar para a última hora, se tiver algum imprevisto, você pode não ter tempo. Então, é melhor você fazer antes, e aí, se tiver algum imprevisto, você tem um tempo aí para fazer isso. Mas a minha vai ser pelo Forms, mas dentro do AVA. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala do currículo, o nosso foco aqui, como eu já disse, né, como eu já mencionei para vocês, é o ensino fundamental. Né? A gente falou da educação infantil, né? Depois, no final, lembrando que no final da aula eu volto a falar da prova. Tá? A gente já falou da educação infantil e agora estamos no fundamental, basicamente nos anos iniciais, né? Do primeiro ao quinto ano. Então, quando a gente fala de currículo, eu tenho que pensar primeiro numa dimensão que currículo eu quero. Né? Eu tenho sistemas de ensino que já tem o seu currículo, e eu vou, a partir dele, montar aí meu planejamento, né? Montar aí o meu PPP da escola. Só que quando eu penso em currículo, eu tenho que pensar em quê? Em lugar, em espaço, em território. Tá? Eu tenho que pensar na trajetória, eu tenho que pensar no percurso, né, que eu vou seguir. Né? Então, são elementos importantes para eu destacar dentro do currículo. Né? Então, o currículo é um documento de identidade. Tá? Então, a identidade a gente constrói aí com essa questão curricular. Tá? Vocês já viram, né, muitos de vocês já viram, a maioria eu acho, as teorias do currículo, certo? Certo ou não? É uma teoria tradicional, teorias críticas e teorias pós-críticas. Né? Não sei se vocês se lembram um pouco disso. Tá? A gente vai só retomar um pouco sobre isso, né? Mas de uma maneira mais ampla, antes da gente entrar na questão, de fato, do ensino fundamental de 9 anos, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Tá? Espera só um pouquinho aqui. Em relação aos eu depois dou a devolutiva para vocês, tá? Eu recebi a maioria, acho que falta um pouco. Quem não me mandou, tem até hoje, meia-noite, hein? Por favor, me mande. Tá? Hoje, né? Passou de hoje, já era. Porque eu tenho que colocar as notas. Eu tenho já uma nota, mas eu tenho que colocar. Tem a nota do AVA lá que vocês estão fazendo, mas eu tenho que colocar essa nota também e a Cris já está me cobrando isso. Não dá para esperar mais. Tá? Então, quando a gente falar no currículo, pensando no currículo tradicional, né, a teoria tradicional do currículo, a gente vai pensar no ensino de cultura geral, né, um ensino humanístico de cultura geral. Centra-se a essência no intelecto, né, no conhecimento. Né, outros elementos não são importantes. Então, o ensino tem um caráter mais autoritário, tá?
Então, a participação do aluno ela é mais inibida, ela é mais retraída nesse caso. Tá? Num currículo tradicional, o aluno não participa tanto quanto numa outra, num currículo crítico ou pós-crítico. Tá? Muitas vezes os conteúdos, isso não é uma regra, mas os conteúdos são um pouco desse. Travou tudo. Travou. Sim, tá travado, não tô ouvindo mais nada. Gente. Conectou? Voltou agora, mas tá travado. Voltou? Sim. Melhorou? Tá. Melhorou. Probleminha técnico. Tá ouvindo ou não? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, voltando aí onde eu parei, tá? Os conteúdos, eles são descontextualizados muitas vezes nessa teoria tradicional, do currículo, tá? Claro que com a BNCC isso muda um pouco, né? Que a BNCC já traz uma dimensão do que deve ser trabalhado e como deve ser trabalhado. Então, inclusive as escolas mais tradicionais, né, que trabalham com um conteúdo mais pesado em relação à quantidade, né, esses materiais já estão adequados à BNCC. Né? Então, a gente tem um ganho aí, mas eu estou dando uma diferença. Né? Então, na teoria do curricular tradicional, a valorização é em cima do quê? Do conteúdo. Tá? Ou seja, do aspecto intelectual que aquela disciplina vai dar para você. Então, não tem nada a ver com o aluno, né? Não tem nada a ver com a questão da qualidade. A questão é focada no conteúdo. Então, quanto mais conteúdo, tá? Melhor. Né? Funciona melhor. Tá? Então, essa é a questão. A educação é centrada no professor, né? Então, o professor aí como figura principal, né? Não o aluno, o que a gente geralmente 99,9% fala, né? O foco da educação, a questão educacional, né? Tem que estar centrada em quem? No aluno, não no professor, né? O protagonismo é do aluno, não é do professor. Né? O ensino ele é mais relacionado a um repasse de conhecimento, tá? Então, eu repasso algumas coisas para você e você, obviamente, vai interiorizar ou não aquilo. Né? O desempenho é sempre atrelado a esse tipo de teoria. Né? É um processo mais de condicionamento, ensino. Né? Um reforço da resposta é um processo que fica mais mecanizado, né, do que outros processos. Tá? E lembra muito do né? Dentro das teorias críticas do currículo, o que a gente pode destacar, né, de diferença, né? Em relação à tradicional. Né? Então, a escola, tá? A escola, na tradicional,
né, ela tem um espaço, né, para realizar a preparação moral e intelectual do indivíduo, né, que vai assumir um papel na sociedade, né, uma sociedade capital, ponto. Né? A preocupação é o quê? É a aprendizagem e as notas. Né? A mensuração dessas notas é a preocupação. Na teoria crítica, é o oposto. Né? A escola é um espaço socializador do conhecimento. Né? Os saberes são universais. É um local de articulação, é um local de ato político, de ato pedagógico. A escola traz a escola traz explicitamente o ato político. Né? Eu não posso dissociar isso da escola. E eu não estou falando de ato partidário. Tá? Professor, Oi. a Edilane está pedindo para avisar que ela não está conseguindo entrar. Gislaine? Edilane. Ah, Edilane. Tá bem, tudo bem. Eu tenho que anotar aqui. Edilane. Isso. Então, vamos lá. Então, essa é a diferença, né? A escola, na teoria curricular tradicional, ela é um espaço de repasse de informação, ela não é um espaço pensante, tá? Ela vai trabalhar a questão moral e intelectual, né? E ela vai trabalhar a questão do quê? Mensurar a aprendizagem por meio de nota. Diferente da escola, nesse espaço em que nós temos a teoria a teoria pós-crítica, né? Então, aí a gente tem um espaço socializador na teoria crítica do currículo, né? Seres universais, um local de articulação, de fato, de ato pedagógico e político. Né? Em relação ao conteúdo, né? Quando a gente fala em conteúdo, dentro da questão da teoria curricular tradicional, são os conhecimentos acumulados. Né? Que conhecimentos, de fato, você acumulou? Isso é importante dentro da teoria tradicional. Né? Dentro da teoria crítica, que conteúdos culturais universais que foram incorporados por você, né? E foram incorporados por você e pelo restante, para a sociedade que você vive. Então, está mais preocupada com a formação humana do indivíduo. Né? Está mais preocupada com a formação do indivíduo para a sociedade. Né? Ele não está muito preocupado com um conteúdo específico em si. Claro que os saberes têm que ser sistematizados, né? E eu tenho que organizar isso. Mas a preocupação não é só essa. Né? A preocupação não é só focar nisso. Tá? A avaliação na tradicional vai medir aspectos quantitativos, tá? Memorização, idade. Então, sabe aquela avaliação que você decora texto para escrever? Não tem algumas avaliações que são assim? Sim. É esse tipo de avaliação que está atrelado à teoria curricular, à teoria tradicional do currículo. Né? Já a crítica, ela vai obter informações sobre o seu desenvolvimento, né? A sua prática. E dentro da prática pedagógica, eu vou ter intervenções nisso, o que não acontece lá na avaliação tradicional. Né? Professor, eu de novo. A Ellen está pedindo para você aceitar ela para entrar. Ué, mas já tá adicionada. Ela não tá conseguindo? Porque eu Não, tá falando. Para entrar todo mundo direto. Tá dando aqui que alguém da reunião vai deixar ela entrar em breve. Oi? No dela tá avisando que alguém da reunião vai deixar ela entrar em breve, mais nada. Ô, Alice, eu não ouvi o que você falou. Ela tá tentando entrar, mas não tá conseguindo. Ela pediu para avisar. Tá. Pede para ela tentar entrar de novo, que eu vou ver se eu consigo puxar aqui. Tá bom.
Então, vamos lá. Então, a avaliação na teoria crítica, tá? Ela tem um foco nessa questão da intervenção no processo de aprendizagem, diferente da outra, que tem o foco quantitativo, de mensurar uma nota. Tá? Então, é um pouco distinto. Né? Em relação ao professor-aluno, né? O professor é o centro, no currículo tradicional, o professor é o centro, tá? É uma relação técnica e autoritária, não tem uma relação de simbiose, não tem uma relação de troca, uma relação de interação, tá? É uma relação técnica e autoritária. Eu acabei de clicar aqui no nome dela, para ver se ela consegue entrar. Talvez ela conseguiu agora. A Ellen. Se não conseguiu, então deve Consegui entrar, professor Edilane. Conseguiu, Edilane? Então tá bom. Então vamos lá. Na crítica, né, na teoria crítica, essa relação é mais interativa, tá? Então, são sujeitos ativos, tá? Nessa caminhada da aprendizagem. Ativar muito. Tá? E o aluno, ele é um participante ativo, ou seja, ele é um protagonista nesse período aí que ele está passando por esse que o currículo crítico está sendo utilizado com essa turma, com esse aluno. Tá? Então, na teoria crítica do currículo, então, mais de interação, né? Tem essa questão de que o aluno, ele é protagonista, tem a atenção de que o aluno se desenvolve, o professor, a avaliação tem as intervenções necessárias, né, dentro do processo de aprendizagem. O professor, ele não é o centro, né, ele é o mediador, o professor, ele está ali, né, numa relação de interação com o aluno. O que na teoria tradicional, não. Na teoria tradicional, é o oposto. Tá? Então, o professor é o mestre, o professor é o detentor de saber, né? Ele tem uma relação mais técnica e autoritária com o aluno, tá? E o aluno está ali para ouvir, né? E ser passivo no processo, não ter essa participação, tudo bem? Então, isso aí foi só para dar uma relembrada do que é o currículo. Provavelmente vocês já ouviram isso, já sabem de tudo isso, mas eu acho que era importante trazer uma lembrança, né, disso aí, antes da gente passar de fato a falar dessa autonomia e identidade nos anos iniciais, em relação ao currículo. Tá? Não estou com coronavírus, tá? Quando a gente fala de currículo, né, a gente tem que pensar em algumas coisas. Para quem ensinar, a quem ensinar, o que ensinar e como ensinar. Né? Então, são frases importantes, né, nesse caminhar aí. Né? Para quem que é meu público? Né? O que eu vou ensinar para esse público aí que eu elegi, né? Que é o meu público-alvo. Né? E o que eu vou ensinar para esse público? E como eu vou ensinar? Isso é importante. Né? Como eu ensinar? Porque isso vai fazer a diferença em muitas coisas. Né? A gente sabe que faz. Tá? Então, agora, a gente vai entrar, de fato, na questão dos anos iniciais. Né? O currículo e aí os anos iniciais. Esse início foi só uma introdução para a gente fazer esse link com o currículo e os anos iniciais em relação à autonomia e à identidade do indivíduo. Tá? Então, o emprego do termo currículo na educação relaciona-se à ligação com as ideias de unidade, ordem e sequência, tá? Dos elementos em curso, bem como a necessidade de garantir maior rigor à organização do ensino. Ou seja, eu tenho que ter uma situação organizacional para eu partir de um pressuposto. Né? Então, o currículo, ele é isso. Né? O currículo, ele é um documento, né? E tem uma ligação de unidade, ordem e sequência.
né? E eu vou utilizar esse currículo para o quê? Obviamente que eu tenho que me apropriar dele, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, se não tiveram, é só entrar no site da Secretaria Municipal de Educação e baixar lá o currículo da Prefeitura de São Paulo, né? Então, você tem aí um currículo bacana, né, se trabalhar, e é a partir dele, ele que me dá as diretrizes do que eu vou trabalhar em sala de aula, né? Então, tem um norte que é a partir dele que eu vou seguir, tá? Então, nos anos iniciais é a mesma coisa, tá? Quando eu falo anos iniciais, porque o nosso foco é esse, mas o currículo é para todos, tá? Como eu falei, a gente tem diversas teorias do currículo, né? Isso eu já esclareci aqui. Já deixei claro a oposição, né? A diferença, né? Os opostos entre um currículo tradicional e um currículo crítico, né? Então, você tem dois pontos extremos, né? Que não se encontram. É bem diferente um do outro, tá? Dentro dessas teorias do currículo, né, a gente tem os modelos de organização curricular, que é o interdisciplinar, o disciplinar, né, que é por disciplina, o multidisciplinar e o transdisciplinar, né? Então, o interdisciplinar que se relaciona com a disciplina, né, de uma disciplina se relaciona com a outra, né, em cima aí de um projeto, né? O disciplinar, né, que foca na questão cada um no seu quadrado, né? Então, português é português, matemática é matemática. O transdisciplinar, né, que é transversal, né? Ele trabalha todas as disciplinas e com temas que são mais próximos da realidade, tá? Com temas que são vivenciados pelos alunos, por exemplo, né? Com temas que ele sai da escola, mas ele ouve na casa dele, ele sai da escola, mas ele ouve na rua, ele sai da escola, mas ele ouve na TV, né? São realidades que acontecem aí, né? E a gente traz para dentro da escola, tá? Cada um, obviamente, seja o interdisciplinar, disciplinar, o multidisciplinar, o transdisciplinar, cada um tem a sua especificidade, tá? E vai ser desenvolvido aí de acordo com o trabalho proposto, né? Dentro dessa questão do currículo, o que a gente tem que pensar, né? O que a gente tem que trazer aí a baila aí, trazer a é a questão da construção da identidade dessa criança, né? Dessa criança de 5 a 10 anos, que é a criança que a gente está trabalhando, de 6 a 10 anos, né? Que é a criança do ensino fundamental. Eu falei 5 porque a criança que tem 5 anos agora vai fazer 6, né? Até 31 de março ela consegue entrar no primeiro ano, né? As crianças que têm 5 e vão fazer depois do 31 de março já não podem entrar no primeiro ano, salvo se elas estivessem frequentando a educação infantil. Então, se o ano passado a criança estava frequentando a educação infantil, então a lei que saiu agora permitiu que ela desse continuidade nos estudos, mesmo que ela fizesse aniversário depois de 31 de março. Essa questão da idade da idade do primeiro ano, tá claro para vocês? Sim. Tá. Então, ótimo. A gente tem que lembrar que é 6 anos, certo? Primeiro ano. 6 anos completos, ou a completar. Completos ou a completar? Completo. Completo. Mas e se a A criança não ser fizer aniversário dia 2 de março? Ela faz Não. 5 anos. Ela vai fazer dia 2 de março. Ela pode? Não, Não. Patricinha. Até março pode. Pode sim. Quem falou aí pode sim? Alô, Lori. Claro.
Então, ó, vamos recapitular. Eu tenho um filho de 5 anos, tá? Ele tem 5 anos. Ele vai fazer 6 anos até o início do ano letivo, ou seja, até 31 de março. Ele pode? Pode. Pode. Tá? Eu tenho um filho de 6 anos completo. Ele pode estar no primeiro ano? Pode. Tá? Eu tenho um filho de 5 anos que vai completar 6 em maio. Não pode. Não pode. Não pode. Isso. Tá? Não pode. Tá? Então, é bem claro isso. 6 anos completos, né? E a completar até 31 de março. Tudo bem? Então, vamos lá. A questão da identidade. Tá? Lembre-se de que a criança do ensino fundamental está em pleno processo de desenvolvimento. Tá? Então, ela está em pleno processo de desenvolvimento da sua identidade. A organização do currículo vai dar subsídios para esse desenvolvimento, tanto da identidade quanto da autonomia. Tá? Então, a gente tem que pensar que o currículo, né, o processo aí de organização curricular, né, vai trazer subsídios para que eu garanta esse desenvolvimento da identidade e da autonomia. Tá? Porque o currículo pode definir a concepção de mundo, tá? De uma sociedade ou uma concepção de mundo que o homem pretende. Né? Eu pretendo formar pessoas mais solidárias. Então, eu tenho que trabalhar com um currículo que voltado para isso. Né? Não adianta eu querer falar que eu quero formar pessoas solidárias, cidadãs e participativas e trabalhar com um currículo opressor. Tá? Aí não vai funcionar. Tá? Então, eu tenho que ir na contramão. Né? Eu digo, eu tenho que ir na mão certa. Né? Se eu vou trabalhar para uma sociedade mais humana, eu tenho que ter um currículo que tenha esse olhar. Né? Eu tenho que ter um currículo que dialogue com isso. Eu não posso ter um currículo oposto ao que eu estou tendo como objetivo. Tá? A seleção dos conteúdos e a abordagem metodológica, né, também integrantes do currículo, vão exercer uma forte influência e determinar a constituição do sujeito nesse processo de formação. Tá? Então, essa questão da abordagem metodológica, tá? E essa seleção dos conteúdos, ela é bem importante. A gente já falou aqui várias vezes, o professor ele tem que ter essa noção de seleção de conteúdo. Tá? O professor ele tem que ter esse feeling, ele tem que ter esse conhecimento, né? E não só conteúdo, como o espaço, o tempo, né? Tudo isso envolve essa questão do professor. Né? O planejamento da atividade, a abordagem metodológica, que abordagem que eu vou usar para atingir esse aluno por meio desse currículo. Né? Ela vai contar também, assim, lá atrás que a gente falou da questão metodológica. Então, se eu ignorar isso, né, eu vou ter problemas. Né? Porque, provavelmente, esses pressupostos que eu coloquei, né, como fundamentais, eles não vão ser atingidos. Por quê? Eu estou falhando na seleção de conteúdo e eu estou falhando na abordagem metodológica. Tá? Então, são dois elementos bem em destaque, bem importantes para a efetivação aí, de fato, dessa identidade do aluno. Né? Como que eu quero que ele desenvolva a identidade dele, né, e até a autonomia dele, se eu não seleciono conteúdos que vão ao encontro disso que eu quero. Tá? Então, eu tenho que pensar. Né? Eu quero que ele se desenvolva sua identidade, sua autonomia. Que tipo de conteúdo que eu tenho que trabalhar?
qual é a abordagem metodológica que eu vou usar, né, para esses conteúdos, a fim de garantir essa identidade e essa autonomia. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Autonomia. Né? A cada etapa, a criança se apropria de conhecimento científico. Né? E estabelece relações necessárias com o mundo. Então, cada etapa da vida dela, desde a educação infantil e tal, ela vai se apropriando desses conhecimentos e estabelecendo uma relação no mundo real que ela vive. Né? Às vezes uma relação menos matura, óbvio, e aquilo vai se modificando, né? Daquilo que está à sua volta. Dessa forma, a intencionalidade da prática pedagógica deverá propiciar a construção dessa visão de mundo. Então, que é isso? Para que tem essa intencionalidade? Para eu superar uma visão simples e imediata. Né? A visão simples e imediata todos nós temos. Então, eu tenho que ter uma intencionalidade com essa criança, né, para propiciar uma construção de uma visão de mundo diferente desse que ela está vendo. Né? Não que você vai mudar a percepção dela, não que você vai mudar o conceito que ela tem. Até você muda, mas você vai melhorar aquilo, aprimorar aquilo. Né? Você vai sistematizar aquilo. Tá? Ela vai sair dessa visão superficial e simples e imediatista para uma visão um pouco diferente. Né? Vai ter um outro prisma aí. Mas, para isso, essas intencionalidades de práticas pedagógicas, elas têm que estar bem latentes. Né? Elas têm que funcionar. Né? Não dá para você ignorar isso aí e achar que sem essas intencionalidades das práticas pedagógicas, tudo vai funcionar normalmente. Sem a seleção adequada do material, sem a questão das abordagens metodológicas. Né? Então, quando a gente fala em autonomia, a gente tem que pensar nessa questão, tá? Dessas intencionalidades, para o quê? Propiciar uma visão de mundo diferente dessa criança. Tá? E com isso ela vai ter uma autonomia. Né? A educação, né, pelo qual as novas gerações se apropriam do conhecimento, né, em relação ao produzido pelas gerações anteriores, possibilita aí o domínio de conceitos, né, elaborados ao longo da história. Então, a gente tem conceitos que são, o nome já diz, são conceitos que foram elaborados, né, por filósofos, por teóricos, por cientistas, né, por estudiosos, e aí você vai, obviamente, se apropriando daquilo. Né? Então, isso aí é fundamental e você vai sistematizando isso. Né? Quando a gente fala nessa questão da identidade, da autonomia, a gente tem que pensar no conhecimento do mundo. Tá? Então, conhecer o mundo implica em quê? Né? Em coerência, né? Coerência com as relações interpostas entre as diferentes áreas. Né? Então, isso vai possibilitar o quê? Que os indivíduos, né, indistintamente, né, tenham uma apropriação das formas do saber. Tá? Então, são elementos que eu vou... se eu tenho um conhecimento de mundo, né, estabeleço uma relação entre esse conhecimento e as áreas que me circundam. Português, matemática, história, geografia, etc. Tá? A partir daí, eu vou ter essa apropriação das formas do saber mais evoluídas. Tá? Mais evoluídas. Que até então já eram constituídas pelo conjunto de homens, pelo conjunto de pessoas que eu tinha contato. Mas eu vou aprender além daquilo que eu trouxe. Tá? Então, o meu conhecimento de mundo, ele não vai ser só aqui, ele vai abrir, ele vai ampliar. Né? Eu vou aprimorar isso, né, lá na escola e vou ampliar esse conhecimento de mundo. Essa é a ideia. Né? A educação está aí para isso. Né? Ela não está para reproduzir. Né? Os conhecimentos não sistematizados que as crianças se apropriam, né, antes até de ingressarem na escola,
sofrem transformações. Quando a gente fala no ensino fundamental hoje, nos anos iniciais, a gente tem uma mudança porque a gente já tem a obrigatoriedade que a criança entre na escola aos 4 anos. Então, ela já passa 2 anos, né, lá na escola. Então, 4 e 5 anos ela está na escola. Então, ela já vem diferente do fundamental. Há um pouco tempo atrás, a gente tinha muitas crianças que já entravam direto no primeiro ano, né? Então, é uma outra perspectiva, tá? Então, o conhecimento não sistematizado, que as crianças se apropriam, né, antes mesmo de entrar na escola, vão sofrer essas alterações, né? Porque eles são práticos, né? E vão subsidiar os conhecimentos científicos, né, que a gente trabalha na escola com elas, tá? Que eu não posso, obviamente, ignorar, que eu já falei. A gente não pode ignorar as experiências e as vivências que essas crianças têm, né? Que elas trazem consigo e que a gente vai ter que desenvolver juntamente com esse conhecimento sistematizado. Né? Quando a gente fala nessa questão aí, né, desse desenvolvimento, a gente se aproxima lá da teoria de Vygotsky, né, que vai falar da zona de desenvolvimento proximal, né? Vai permitir que o indivíduo e o desenvolvimento de várias funções psíquicas dele, tá? Então, você tem aí essas EDP, né, que vai funcionar, obviamente, o professor, às vezes, não consegue, né, chegar até o aluno, tá? Então, ele vai ter que distribuir esses alunos e, de uma forma, obviamente, observadora, com registro, né, perceber, né, em que momento esse processo vai possibilitar, né, esse aprimoramento desse conhecimento desse aluno. Né? Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela vai, a teoria do Vygotsky vai auxiliar a gente nisso, né? Nesse aspecto aí, tá? Vale frisar que a constituição da autonomia e identidade do indivíduo se dá a partir do momento em que ele se apropria dos conhecimentos científicos, né? Sem conhecimentos científicos, você não vai desenvolver a sua identidade e a sua autonomia, tá? Você desenvolve, mas você não coloca aquilo como algo que vai, obviamente, ser um pilar para você ir para frente aí, tá? Portanto, optar por uma teoria curricular é definir uma ação pedagógica, seja para a manutenção do status quo, ou seja, para a superação. Então, se eu optei por uma teoria tradicional, significa que eu vou manter o status quo, né? Significa que eu vou manter o que já vinha acontecendo com aquela pessoa, tá? Por quê? Como a gente já falou, uma teoria tradicional do currículo não vai dar voz, né? Uma teoria tradicional do currículo, ela tem o professor como foco, a relação entre professor e aluno é técnica e autoritária, tá? Então, a escola é um ambiente, obviamente, de aprendizagem, mas ela é um ambiente não acolhedor, né? Então, isso vai contar muito, né, nesse momento. Diferente da teoria crítica, né, que você tem uma interação, que você tem o aluno no centro, né, no centro da aprendizagem, né, que você tem a troca, né, a possibilidade de dialogar, né, a possibilidade de conversar. Né. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Não? Lori, Marcelo, Natália. Tudo ok? Adriele, Alice. Não, Pro, e hoje, infelizmente, meu áudio está muito ruim. Sim. Eu escuto parte do que você fala, nem eu consigo escutar completo. Ok, Tá bom. voltando. Mas para todo mundo tá ruim?
Não, para mim tá bom. Então tá bom. E que vamos ver o que é isso aí. Deve ser alguma coisa aí. Eu ativei o mudo aqui para ver se melhora. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ótimo, perfeito. Sobre a questão do currículo, sobre a questão da autonomia, da identidade. Então tá bom. Continuando, a gente vai trazer aí a questão da BNCC nos anos iniciais, né? Não dá para a gente fugir da BNCC, né? Porque ela vai estar presente em tudo. Lembrando que tudo que permeia a BNCC está dentro daquelas 10 competências gerais, né? Aquelas 10 competências que vocês têm que dar uma olhada, né? E ter aquilo como algo cotidiano, né? Que vocês vão usar. Então, a BNCC no ensino fundamental nos anos iniciais, né? Diferente da educação infantil, a proposta da BNCC no fundamental, nos anos iniciais, é a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Então, a BNCC ela vai trazer o que para os anos iniciais? Primeiro, ludicidade. Tá? É importante a gente ter um trabalho voltado para o lúdico. Tá? Não é só o lúdico que eu já falei lá na outra aula. Né? A gente já mencionou. O lúdico não é algo exclusivo da educação infantil. Tá? Quando a gente fala em lúdico, muita gente só se remete à educação infantil. Né? O lúdico ele também está presente no ensino fundamental. Né? E quando a BNCC vai trazer essa progressão das múltiplas aprendizagens. Então, articulando o trabalho com as experiências anteriores. Né? Então, eu tenho que fazer essa ponte aí, né, desses elementos, de acordo com o que a base vai me propor. Tá? Eu vou ler um trecho agora, que está na própria BNCC, né, mas que é um trecho de destaque aí importante para a gente. Né? Então, segundo a BNCC, tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas quanto... Estão ouvindo? Vou voltar, tá? Professor, está cortando muito. Espera aí. Vamos ver se melhora. Eu vou ler um trecho aqui da BNCC, tá? Segundo a BNCC, tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler, formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Conseguiram ouvir? Sim. Sim. O que a BNCC vai apontar aqui? Né? Essa articulação, né, em relação a essa progressiva sistematização das experiências em relação ao desenvolvimento dos alunos, né? Para isso, eu tenho que dar novas possibilidades de leitura, né? Eu tenho que formular hipóteses. Lembra que a gente falou nas outras aulas, a questão do situação-problema, né? Não do decorar, mas do problematizar, tá? A questão de problematizar essas questões, desses fenômenos, né? Testá-los, refutá-los. Né? Então, eu tenho que ter uma criança que consiga desenvolver minimamente essas questões. Né? Elaborar conclusões. Né? Então, eu concluo o quê em cima disso? Né? Não importa que ela está no primeiro ano, não importa que ela está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto.
cada etapa, obviamente, de acordo com a sua idade, né? Mas eu tenho que ter elementos que me proponham isso aqui, tá? Ela tem uma atitude ativa na construção do conhecimento, né? Ela só vai desenvolver aí se ela tiver essa função ativa nessa construção do conhecimento, senão não, tá? Portanto, ao compreender as mudanças no processo de desenvolvimento da criança, como a maior autonomia nos movimentos e a afirmação de sua identidade, a BNCC, né, no caso no ensino fundamental nos anos iniciais, propõe um estímulo ao pensamento lógico, né? Então, vamos estimular o quê? O pensamento lógico, pensamento criativo e crítico. Então, são esses três pontos. Estimular o pensamento lógico, criativo e crítico. Lembre-se bem disso. Bem como a capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão de mundo. Então, ela tem que ter essa capacidade, né, de perguntar algo sobre o que está rolando aí, né, o que eu estou propondo, né? Argumentar sobre isso, trazer elementos argumentativos, né? Elementos que ela ouviu, estudou, né? Trazer elementos para uma discussão. Com isso interagir, né? A interação é importante para o desenvolvimento dessa criança, tá? E, além disso, ampliar sua compreensão de mundo. É importante que a criança ela tenha o quê? Uma compreensão, ela traz consigo uma compreensão do mundo, mas essa compreensão ela tem que ser ampliada. Ela tem que ser ampliada dentro daquele ambiente escolar, para que quando ela saia desse sistema, né, educacional, quando ela vá para o sistema social, ela consiga propor outros elementos diferentes daquele que ela trouxe, tá? Então, essa questão aí do lógico, do crítico e do criativo vão estimular esses elementos, né? Esses elementos do perguntar, do argumentar, do interagir, né? Do ampliar. Eu tenho que ampliar esse conhecimento de mundo, ela não pode ficar restrita àquilo que ela me trouxe, né? Porque se ela ficar restrita àquilo que ela me trouxe, o currículo ele não fez a sua função, né? A escola falhou. Como que ela falhou? Ela falhou porque ela não desenvolveu esse indivíduo. A mesma coisa vocês. Vocês vieram do ensino médio, né, da EJA, alguns ficaram algum tempo parados de estudar e agora retornaram. Então, no ensino superior. Vocês estão aí há alguns semestres já, né? Uns mais, outros menos. Quando você sair, você tem que sair melhor. Não posso chegar lá no final e falar, o que eu aprendi? Nada. Né? Como assim não aprendeu nada? Né? Você aprendeu. Né? Então, obviamente que você é maduro. É diferente da criança. A criança não tem essa reflexão. Né? Você, obviamente, vai ter essa autorreflexão. A criança dificilmente vai ter. E quando a gente é adulto, a gente tem que pensar no quê? Eu não aprendi nada. Peraí, eu não aprendi nada por quê? Porque a faculdade não me proporcionou isso, ou eu não quis, né, me abrir para essa ampliação desse mundo que eles estavam me trazendo, né? Então, tem essa questão também, né? Agora, a criança, não. A criança ela não vai ter, eu faço escola, não. Né? Pode ser que a escola não proporcione isso para ela, mas ela não vai ter essa percepção, tá? Então, a gente também tem que ter a percepção nossa. Nós, enquanto cidadãos, a gente está fazendo nosso papel, né? Por exemplo, a gente está aqui nas aulas pelo Teams. Em média, a nossa turma a gente tem 3 turmas, não é? É o terceiro, o sexto e hoje é o terceiro. Falem para mim, terceiro, sexto, eu confundo. E o sétimo. Quinto é só amanhã. Então, 3 semestres. Por exemplo, agora a gente está com 34 alunos. Tá? Era para estar na média de quantos? Uns 40, uns 60, não é? Uns 55, vai. Tá? Uns 55.
Alguns, tudo bem, não conseguiram acesso, tal, mas falam no grupo e comunicam. Outros acham que essas aulas não são válidas e que não é verdade, né? A gente está tendo aula, só que numa plataforma, né? Mas as aulas estão transcorrendo normalmente, né? Os conteúdos estão sendo ministrados normalmente, né? Vocês estão fazendo atividades normalmente. A única coisa é que a gente está com esse distanciamento social, né? A gente está com esse distanciamento físico, mas a gente está toda semana se encontrando aqui pelo Teams, né? Então, eu também tenho que fazer minha parte, né? É minha obrigação isso. Então, o nosso aluno, tá? A gente tem que propiciar isso a ele e, obviamente, cobrar dele isso também, tá? Então, a BNCC ela vai trazer esses elementos aí, né? Ela traz esses estímulos, né? Que é o estímulo ao pensamento lógico, criativo e crítico, né? E, obviamente, explorar aí essas capacidades de perguntar, argumentar, interagir, para você ampliar essa visão de mundo. Tá? Tudo bem? Tá aqui? Tudo. Sim, Melhorou o som? tudo. Melhorou o som? Sim. Tá bom. Qualquer problema no som aí vai me falando. Então, vamos lá. Continuando, tá? O que a BNCC vai apontar, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Então, BNCC. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e das experiências estética e intelectual das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Então, o que ele quer, o que a BNCC diz aqui nesse trecho, né? Que esse desenvolvimento ele é gradual, né? Ele é progressivo, tá? Para ele consolidar, eu preciso sim trabalhar as aprendizagens anteriores, eu não posso ignorar. A BNCC ela tem essa ideia de continuidade, né? Então, eu estou lá na educação infantil, o ensino fundamental é uma continuidade, não tem uma ruptura, não tem um corte. Eu estou no ensino fundamental nos anos iniciais, do primeiro ao quinto, não tem uma ruptura aqui para começar o sexto. É uma continuidade. E o sexto, apesar de ter uma diferença grande, né, porque ele é dividido lá, como eu falei na aula anterior, tem os professores especialistas, né? Aqui a gente tem os generalistas, que são vocês, né, que vão dar aula do primeiro ao quinto, e do sexto ao nono tem os especialistas. É um professor de português, de matemática, de ciências, de geografia, assim vai, né? Diferente do primeiro ao quinto. Então, eu tenho que trazer esses conhecimentos anteriores, essas aprendizagens anteriores, elas têm que continuar, né? Eu tenho que aprimorar isso, tá? E, obviamente, trazer novas experiências, tá? Então, quando ele coloca assim, ó, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender, tá? Então, eu tenho que considerar o interesse do aluno, as expectativas dele para o que ele quer aprender, né? E o que esse currículo proporciona para que ele aprenda, né? Para que eu tenha essas questões bem claras desses estímulos, né, de pensamento lógico, criativo e crítico, tá? A BNCC ela vai trazer lá os componentes curriculares. Vocês já ouviram falar nos componentes curriculares? Que antes a gente tinha como as disciplinas, certo? Ou matérias. Na minha época eu falava matéria. Hoje, que matéria você tem? Português, matemática, né? Hoje acho que fala matéria ainda. Alguns alunos ainda falam, né? O que a gente chama hoje de componente curricular. Estão ouvindo? Sim. Sim. Deu uma falhada aqui. Vamos lá. Componentes curriculares, né?
né? Então, é a antiga matéria ou disciplina. As disciplinas não deixaram de existir, não é isso. Ah, então não tem mais disciplina? Não, não é isso, né? O que mudou? A BNCC não chama mais, por exemplo, de língua portuguesa, tá? Como, por exemplo, uma disciplina ou matéria. Ela vai modificar isso de acordo aí com o componente curricular, né? A base compreende como um componente curricular a área de conhecimento. Então, a base, ela não compreende a disciplina, mas ela compreende o quê? O componente curricular, né? Que é a área de conhecimento, que no caso da língua portuguesa está dentro de linguagens, tá? Então, elas vão se dividir aí, esses componentes vão se dividir, e eu vou falar para vocês quais são. Então, linguagens, né? E componentes curriculares estão envolvidos. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Qualquer língua estrangeira está aí. Ah, e o espanhol, tá onde? Está aí também. Então, linguagens, quais são os componentes curriculares? Português, arte, educação física e língua estrangeira, seja inglês, espanhol, francês, o que for. Tá? Matemática. Tá? Componente curricular, matemática. Esse não tem mudança. Né? Ciências da natureza. Né? Ciências naturais. Componente curricular, ciências. Né? E ciências humanas, componentes curriculares, história e geografia. Tá? Então, eu tenho lá as áreas e dentro delas esses componentes curriculares. Tá? Como a gente fala... Professor. Oi. Fala, Yasmin. Fala. O Enem, ele já aborda. Yasmin, o seu áudio está ruim, eu não consegui te ouvir. Fala de novo, pergunta de novo. O Enem, ele já aborda da forma correta, quando ele vai falar sobre as matérias, disciplinas, enfim, da forma que está na BNCC. Por que nas escolas ainda não aborda dessa forma? O EMEI, você falou? Que EMEI? Não, o Enem. Ah, o Enem. Ah, tá. Entendi. Então, algumas escolas abordam, né? Elas têm lá os seus componentes curriculares. Outras não. A rede pública mesmo, ela se adapta a isso, né? É uma questão de nomenclatura só, né? Ela entra, obviamente, no que a BNCC propõe, mas a nomenclatura ainda ela é muito enraizada ao que era antes. Então, isso é uma questão de mudança diária, né? Das próprias escolas, do próprio sistema de ensino, né? O currículo aí da cidade de São Paulo ele todo, além de ser focado nas ODS, né? Ele é focado também na BNCC. Então, você tem já uma nomenclatura nova, né? As escolas falham nesse sentido, né? Algumas escolas privadas já se adequaram a isso, mas a escola pública ainda traz a nomenclatura antiga. Tá? Mas é uma questão de formação mesmo. Tá? Respondi sua dúvida? Respondeu. Então, tá bom. Como a gente fala dos anos iniciais, a gente vai falar da alfabetização. Né? Não tem como fugir. Eu não vou falar aqui como alfabetizar, porque isso não é nem minha área. Vocês têm aí alfabetização e letramento com a Cris, né? Com a Maura, não sei quem mais dessa disciplina para vocês. Geralmente é a Cola Santo, né? Um aspecto que vai mudar na BNCC em relação a isso, né? A alfabetização, porque eu vou falar da questão da organização, né? É que toda criança deverá estar alfabetizada até o final do segundo ano. Né? Antes da BNCC, o prazo era o terceiro ano. Hoje, o prazo é o segundo ano. Tá? Isso tudo de acordo com o PNAEC. Né? O PNAEC é aquele Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Tá? PNAEC é
N-A-I-C, PNAIC. Então, o pacto, ele diz o quê? E a BNCC, toda criança estará alfabetizada no final do segundo ano. Então, a criança tem que chegar no final do segundo ano alfabetizada. Termina ali? Óbvio que não. Por quê? Porque é uma continuidade. A própria base traz isso no seu texto. Né? É contínuo. Né? Ele não tem ruptura. Né? Mas as crianças têm que estar alfabetizadas no final do segundo ano. Né? Ou seja, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica é o quê? A alfabetização. Tá? Se a proposta é que ela esteja alfabetizada, eu tenho que focar no quê? Na alfabetização. Né? Eu não posso... Claro que eu vou ter outros elementos, mas o foco é a alfabetização. Né? Então, a BNCC, ela sistematiza isso, né? em alguns tópicos aí, né? Que envolve o processo de desenvolvimento da criança nesse processo de alfabetização. Tá? Então, quando ela fala isso, ela fala o quê? Que a criança vai desenvolver em que preceitos? Tá? Então, a criança ela vai se desenvolver em alguns pontos. Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas. Né? Outros sistemas de representações de escrita ela tem que compreender que a escrita é isso e o outro é isso. Tem que ficar claro para ela. Tá? Dominar as convenções gráficas, isso é importante. Né? Então, letras maiúsculas, letras minúsculas, né? A cursiva, né? A letra bastão. Usualmente, eles iniciam com a bastão e depois passam para a cursiva. Tá? Então, aí vai de acordo, obviamente, com o andamento da sala, né? Com o professor. Tá? Conhecer o alfabeto, né? Tem que conhecer. Tá? Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Como é o nosso sistema de escrita? Como ele funciona? Né? Qual é a natureza alfabética dele? É igual ao sistema mandarim, por exemplo? Não. Né? É diferente. Então, são pontos que a base traz que tem que ser trabalhados. Tá? Dominar as relações entre grafemas e fonemas. Né? Então, os grafemas e os fonemas eu tenho que dominar, principalmente na relação dos dígrafos, né? Aqueles pontos que são mais difíceis para as crianças, né? Mas que caminham. Saber decodificar palavras e textos escritos. Então, eu tenho que decodificar. O que está escrito aqui? Como que eu escrevo? Como que eu vou ler isso? Né? Então, eu tenho que saber decodificar. Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras, né? Então, eu não leio só. Eu tenho lá uma palavra, sapato. Sapato. Eu leio sapato. Né? Eu conheço essa palavra de uma forma ampla, global. Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto. Né? Então, um texto um pouco mais extenso do que aquele texto que é só uma palavra. Tá? Desenvolver a fluência e a rapidez na leitura. Claro que isso é um processo. Né? Você não vai querer que o aluno no primeiro ano, na primeira semana, saiba ler perfeitamente. Tá? Ele tem até o final do segundo ano para fazer isso. Aí, se ele não conseguir, ele vai ter que ser trabalhado, o professor vai ter que trazer estratégias para que ele consiga no ano subsequente. Tá? O que eu não posso é ter um aluno no 5º ano e analfabeto. Tá? Isso eu não posso. Porque isso é uma responsabilidade da escola, do professor. Tá? Por quê? Porque qual a sua função lá? Alfabetizar. E aí, você não alfabetizou, então você não cumpriu sua função. Tá? Então tem que estar bem claro isso. Né? Mas o aluno ele tem alguns problemas patológicos, etc, etc. Ok. Você tem laudo, você tem outras estratégias para esse aluno, que também não pode ficar de fora. Né? Apesar dele ser um aluno deficiente, eu também tenho que inseri-lo nesse contexto. Tá? Pode demorar um pouco mais? Pode, mas ele tem esse direito garantido por lei. Né?
enquanto educador, tenho que assegurar isso para ele. Tá? Agora, eu não alfabetizar o aluno, né, a culpa é minha, sim. Tá? Não tenho como tirar isso das minhas costas. Né? É diferente. Você vai num médico, por exemplo, tem uma dor, e aí eles fazem todos os exames, tentam fazer alguma intervenção, só que não conseguem. Né? Mas houve essa tentativa. No nosso, não basta a tentativa, eu tenho que tentar e conseguir alfabetizar essa criança. Né? Porque ela depende disso para ser inserida no mundo social. Né? Quando você não lê, né, quando você não é alfabetizado, a sua inserção na sociedade ela é muito dolorosa. Tá? É muito complexo isso. Dúvidas? Não. Não. Ninguém quer perguntar nada? Todo mundo já está sabendo de tudo? Sim. Que bom. Quero ver todo mundo tirando 1000 na prova, hein? Ixi. Sem muita expectativa, Pro. Então, vamos lá. Oremos. Eu vou falar agora um pouco, alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo que a gente... Eu vou falar um pouco sobre a prova agora. Tudo bem, seja bonzinho. Tudo bem? Tá. Os conteúdos anteriores, vocês estão conseguindo, se tiver alguma dúvida, vocês conseguem acessar lá a aula que está gravado lá, vocês conseguiram ter alguma dúvida? Você... Pro, Oi. na verdade, não ficou uma coisa clara para mim. Na aula retrasada, o senhor pediu para a gente pensar sobre a questão do que aconteceu na educação infantil depois da LDB. Eu fiz algumas pesquisas, mas assim, não ficou claro para mim o que mudou. Tá, Stephanie, vamos lá. A educação infantil, né, você tinha aí... Primeiro que a educação infantil nunca foi vista, né, nunca foi notada, até aí a gente ter uma Constituição de 88, né? A educação infantil, ela existia, óbvio, né? Primeiro que a educação era de um grupo, né, de um grupo mais abastado, né, com mais recursos, ou seja, já se classificava aí, né? Quem não tinha recursos não tinha o direito à educação. A educação infantil antes da LB era uma educação mais assistencialista, né? A educação infantil estava ligada exclusivamente ao cuidar, né? Cuidar assistencial, não esse que a gente fala agora, o cuidar, o educar e o brincar, né? Então, o foco assistencial era o primordial, né? Primeiro vinha o assistencialismo. E ele é que predominava. Então, a criança estava lá... Era o que prevalecia. Isso, a criança estava lá para quê? Para eu olhar essa criança, né? Eu trocar essa criança e eu dar alimento para essa criança. Ponto. Tá? A criança não estava lá para ser desenvolvida na sua integralidade, né? Não estava lá para eu desenvolver uma identidade minha, né? Para eu estimular essa criança no brincar. Não tinha um enfoque na educação, não é isso, Nenhum, professor? não, nenhum. Tá? E aí, com a LDB, isso se modifica. Né? A gente tem aí uma percepção, né? Um olhar diferenciado para a educação infantil, né? Dentro da educação básica. A educação básica sempre foi o quê? Ensino fundamental, ponto. As extremidades, que é o médio e o infantil, sempre ficaram aquém disso. Tanto é que só depois de muito tempo foi criado o Fundeb, porque antes a gente tinha só o Fundef, que era o ensino fundamental. Depois criaram o Fundeb, né, que abarca tudo. Então a questão é, antes da LDB a gente tinha uma educação infantil mais voltada para o assistencialismo social. Ah, entendi. Tanto é que na prefeitura de São Paulo
Só no ano 2000 que os 6, entre 99 e 2000, na verdade que foi 2000, que os 6 passaram para a Secretaria Municipal de Educação. Até o ano 2000, até o ano de 99, os 6 eram da Secretaria de Assistência Social. Ou seja, o foco era o quê? Assistencialismo. Né? Mesmo depois da LDB, um pouquinho depois, continuou ainda nisso, mas aí já veio estudos, discussões de que as creches, né, chamadas creches e hoje são centros, né, de educação infantil, eles teriam que sim ter um olhar educacional, um olhar diferenciado do que se dava antes para ele. Entendeu, Stefano? Ajudou? Ajudou, entendi, Pro. Eu não sabia que isso só se reformulou depois da LDB. Eu achei que tinha sido alguma outra lei. Agora eu entendi. Tá? Só na gestão... os 6 passaram para a educação na gestão da Marta Suplicy, em 2000. Né? Não que eu defenda a Marta Suplicy, estou longe, né? Pelo amor de Deus. Mas ela fez um governo de destaque aí, né? Porque, de fato, colocou transporte para as crianças, criou os CELS, né? Colocou os 6 dentro da educação. Então, são coisas que têm que ser ressaltadas. Apesar de ela ser péssima, né? Tem que ser ressaltada. Professor, tirar uma dúvida. Oi, quem está falando? Yasmin? Yasmin, deixa eu te falar, não acho que não tem nada a ver com conteúdo. Antes de começar a pandemia, eu troquei de serviço. Eu estava trabalhando numa escola particular e comecei a trabalhar numa Começar o quê? Academia? Não, assim que começou a pandemia, eu troquei de tá. escola particular e comecei a trabalhar em você. Mas eu comecei a trabalhar lá porque tem umas 5 funcionárias que não fazem pedagogia e pretendem não fazer. A diretora estipulou para elas até o final do ano para elas procurarem outro serviço, porque elas terão que ser mandadas embora, porque na SEI... Não, elas tinham que ser mandadas embora imediatamente. Imediatamente, não era? Que SEI que é esse? Então, como eu moro aqui em Guarulhos, é aqui de Guarulhos. Ah, tá, eu não conheço. Não pode, elas não poderiam. Elas têm turmas delas ou não? Não, elas são recreacionistas, né? Tá. Ao invés de falarem auxiliares, Menos mal, né? Mas não pode, né? Tem que ter. Hoje a formação é exigida, né? Até supervisionada em relação a isso. E a sua dúvida é qual? Se pode ou não? Então, se tem algum problema, se ela agiu de forma incorreta, se ela tinha que ter mandado embora na hora, como é que funciona? Não, tem que ter a pedagogia. Se ela não tiver pedagogia, tem umas escolas que contratam como recreacionista, né? Como recreador. Aí tudo bem, né? Mas esse recreador é só uma maquiagem, porque eles colocam as pessoas para de fato trabalharem como professor. Né? Entendi, porque elas me contrataram. E é o que não pode. Elas me contrataram como recreacionista também, mas já deixaram claro que a partir do ano que vem eu vou virar educadora. Então, mas aí o ano que vem você está formada, não está? Isso, exatamente. Então, tudo bem, não tem problema. Então tá bom. Tudo bem. Professor. Rosana. Rosana. E para quem tem magistério, já pode? Oi? Para quem tem magistério? Magistério pode. Ah, tá. Tá, uma dúvida só. Mas tem que estar cursando pedagogia, né? Tem. Você tem que fazer pedagogia. Mas tá, magistério pode. Tá? Tudo bem? Sim, magistério pode. Você está fazendo pedagogia, mas você já tem magistério. Você pode ser professora. Você não precisa estudar a pedagogia para ser professora. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Mais dúvidas?
Então, vamos lá. Ó, aumentou. Estamos com 37 agora. Vou falar da prova. Tá? A prova, a gente vai... como eu já falei no início, e muitos não estavam, né? São 10 questões, tá? Todas de múltipla escolha, tá? Cada questão, você vai escolher uma alternativa correta. Como vai funcionar? A prova ela vai estar postada lá no AVA, pelo Forms. Eu vou fazer pelo Forms, né? Microsoft, e vou colocar um link lá. Tá? Você vai acessar esse link. Esse link ele tem um horário de abertura e um horário de fechamento. Tá? Então, não adianta você querer fazer depois que fechou. No dia da nossa prova, que é semana que vem, quarta que vem, eu vou entrar normalmente às 19 horas aqui. Vou conversar um pouco com vocês, uns 10 minutos. E aí, vocês vão fazer a prova, tá? Não vou ficar online tirando dúvida, né? Porque não tem nem dúvida para tirar. Professor, Oi? tem que fazer a prova no horário da sua aula? Não. Não pode fazer durante o dia? Pode ser, tá? Você vai ter 48 horas. Aí você escolhe, tá? Por que dão 48 horas? Pode ter algum problema na plataforma, pode ter algum problema de acesso. Então, não vai deixar para 47h55, né? Porque aí, se não der tempo, não adianta você chorar, tá? E outra, uma vez que você mandou o Forms para mim, é a primeira que vale, tá? Não adianta ficar mandando várias, não. Porque o próprio programa já me indica isso, tá? Então, você vai acessar o link lá e responder, tá? Tudo que tiver lá. Todas as respostas são obrigatórias. Se você deixar alguma em branco, não envia. O próprio sistema não vai enviar, você tem que fazer, tá? Então, não, vou deixar essa, não vou... Não tem essa opção, tá? Unidade 1 e 2, professor. Isso. A gente vai... Isso. As aulas que... o que a gente... Na educação infantil, a gente trabalhou um pouco na sala de aula ainda. Então, vão ter perguntas sobre educação infantil na questão do quê? Onde surgiu a educação infantil, a origem da educação infantil, né? Onde foi a primeira experiência de educação infantil? Lembra que eu falei? Algumas, né? Uns lugares chamados Jardins da Infância, refúgios, asilos. Vocês se lembram dessa aula? Sim. Se não lembra, vai buscar, vai lembrar. Então, vai falar um pouco sobre a questão da intencionalidade, que eu falei hoje, mas na educação infantil, né? A organização, o ambiente, como deve ser. Então, todo aquele processo que a gente viu na educação infantil. E aí começa o ensino fundamental, né? O que é o maior foco no nosso ensino fundamental? A mudança da lei, né? Do ensino fundamental, que é a Lei 11.274, né? Que muda aí, que a gente falou sobre ela, tá? Essa questão da idade. Falar um pouco sobre a questão pedagógica, né? Uma pedagogia em relação à escola. A gente falou lá das questões, na outra aula, do Manifesto dos Pioneiros, da Escola Nova, né? Uma pedagogia tradicional, uma pedagogia tecnicista. Da questão que eu falei hoje, né? Então, do que eu trabalhei hoje com vocês, são praticamente 3 questões a prova, tá? 3 ou 4 questões da nossa aula de hoje. Então, tá bem fresco, né? Tá bem próximo aí. Não dá para você falar, nossa, né? Então, dá uma olhada lá no AVA, né? Eu vou pedir, aqui vocês me mandaram os trabalhos, né? Vocês mandaram aí os e-mails, né? Do terceiro semestre, quem que é a representante? Quem é? Ellen. Sou eu, professor. Rosana? Não, sou eu, a Ellen. A Ellen? Tá.
É Ellen do quê? Ellen Sampaio. Sampaio. Do sexto é a Gabriela, não é? Gabriela, você tá aí? Sim, é a Gabriela. É a Gabriela, não tá. Gabriela Nordato, né? Ela Acho não que conseguiu entrar, tá sem internet, pro. tá. E do sétimo, quem que é mesmo? Natália Silveira. Hã? Natália Silveira. Natália Silveira. Eu vou mandar os slides dessas aulas para vocês e vocês distribuam aí pro pessoal. Ô, Pro, Oi. é a Andressa aqui. Eu sou do 5º semestre, eu estou sozinha, sem representante. Ah, verdade. Eu também sou do 5º. Andressa Kemini. Isso. E quem mais é do 5º? Adriele. Tá. Adriele. Adriele do que, Adriele? Rayane. Tá. Eu vou mandar para vocês duas. Tá? E aí vocês deem uma olhada aí nesses slides aí que eu preparei. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Vamos lá dar um pouco. Tenham uma boa noite. E a gente se vê no dia da prova. Tudo bem? Ok. Tá bom. Tchau. Abraço. Boa noite, Pro. Boa noite. Cortado. Boa noite. Boa noite, professor.